e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Que a sua semana seja ótima. Vamos seguindo aqui com o Timaço do Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte abre mais uma semana decisiva nos bastidores em meio à reta final do processo eleitoral e a montagem do elenco para o ano que vem. A partir desta quinta-feira, a chapa 77 será oficializada como única habilitada a conduzir o clube pelos próximos anos. Pacheco se reunirá com o departamento de futebol nos próximos dias para debater a permanência no Majestoso em 2026. Guarani está próximo de acertar o empréstimo de Andrei ao Oeste para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Negociação ainda depende de ajuste entre as partes, mas o cenário é visto como positivo. Bugra enfrenta a concorrência do Atlético Goianiense pela contratação do volante Igor Henrique. Já com passagem pelo Bugre, jogador interessa a diretoria para a próxima temporada. Flamengo é o novo líder do Campeonato Nacional. Rubro-Negro venceu o Sport por 5-1 na Arena Pernambuco e ultrapassou o Palmeiras, que perdeu o clássico para o Santos na Vila por 1-0. Rodada final da Série B vai definir o campeão, 3 vagas na elite e o último rebaixado. Dos 10 jogos da última rodada, 8 impactam na parte de cima ou na parte de baixo da tabela. Título fica entre Coritiba e Atlético Paranaense. Brasil joga bem e vence Senegal com gols de Estevão e Casimiro. Seleção brasileira constrói o amistoso na primeira etapa e agora terá a Tunísia pela frente às 16h30 amanhã. 971021493. O WhatsApp é à sua disposição. Ligue, mande mensagem de texto curta, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Bragantino sobre o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Jogo realizado ontem em Bragança Paulista, partida antecipada válida pela 37ª rodada em função do Atlético Mineiro, que vai disputar a final da Copa Sul-Americana no próximo dia 22. Deu Bragantino vitória por 2-0, gol de Lucas Barbosa 9 do segundo tempo, Gustavo Marques a 13 também do segundo tempo. Bragantino de Cleiton, Hurtado, Alex Vinícius, Gustavo Marques, Eduardo Santos depois de Juninho Capixaba,
Fabinho, Gabriel e Gustavinho, depois Fernando, John, depois Prachedes, Lucas Barbosa e Sacha, depois Pita, a equipe do Wagner Mancini. O Galo de Everson, Saravia, Juan, Vitor, Hugo, Guilherme Arana, Fausto Vera, depois Alexander, Igor Gomes e Bernard, depois Renier, Rony, Dudu, depois Caio Paulista e Hulk, depois Gustavo Scarpa, a equipe do Jorge Sampaoli. Jogo que teve a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, que acabou expulsando o Igor Gomes do Atlético Mineiro. Deu Bragantino 2, Atlético 0, esta ficha técnica do jogo. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Legal, daqui a pouco os ouvintes, eu quero que você fique atento, já foi abordado isso, mas eu quero repetir porque eu estou achando a Série B extremamente emocionante e competitiva. Olhem só vocês, falta uma rodada. Né? Já vou passar os jogos. Bom, o Coritiba 65 já subiu, disputa o título com o Atlético Paranaense, seu rival, já que o Atlético tem 62. Para o Atlético ser campeão, ele precisa vencer e o Coritiba perder. O Coritiba empatou, já vai ser campeão no próximo jogo. Criciúma, né, do Eduardo Batista, 61, e o Goiás do Carille, 61. Ainda tem chances. Chapecoense 59 e o Remo 59. Mais uma vez o Novo Horizontino ficou pelo caminho. 57 não tem chances de alcançar o Goiás, que é o quarto colocado. Tem 57, só chegaria a 60, então está fora da disputa por acesso. E lá embaixo já estão rebaixados Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Quem briga por uma vaga de permanência ou 2 vagas de permanência e uma vai para a Série C. A Ferroviária tem 40, o Botafogo de Ribeirão 41 e o Atlético tem 41. Vamos aos próximos jogos. Vai ser emocionante, viu? Deixa eu ver se está marcado para o Vila Nova contra o Volta Redonda. Vão jogar quarta-feira, não vale nada esse jogo, não é? Todos os jogos domingo, 16h30. O Atlético recebe o Paysandu. O Atlético deve se garantir na segunda divisão. Operário contra a Ferroviária. Operário não almeja absolutamente mais nada e a Ferroviária precisa vencer. Cuiabá e Criciúma. O Cuiabá também não tem mais chance e o Criciúma joga fora de casa. Atlético Paranaense e América Mineiro na Arena da Baixada. O Atlético joga aqui pelo menos por um empate. Botafogo de Ribeirão e Avaí. Também o Botafogo precisa vencer. A Chape recebe o Atlético Goianiense. A Chape também precisa vencer. Amazonas e Coritiba. Né? E a partida mais emocionante, com toda certeza, será essa. Remo contra o Goiás. Que loucura, hein? O Remo pipocou na última rodada, perdeu. E agora vai ter que se virar para vencer o Goiás, que também precisa da vitória. Confronto direto aqui. Se o Remo ganhar, passa o Goiás, mas aí depende de uma combinação. E o Novo Horizontino, sem chance, recebe o CRB. Esta é a Série B. Bom, agora vamos atender aqui os nossos queridíssimos amigos ouvintes. Graças a Deus, são muitas mensagens. Um abraço para o Alexandro. Bom dia a todos da rádio. Gostaria de saber se a Crefisa está realmente interessada na SAF do Guarani. Um abraço e uma ótima semana, Rogério de Hortolândia. Não, já foi desmentido na sexta-feira pelo Batista, nos Donos da Bola e também nos programas esportivos aqui da rádio, tá bom? Um abraço, Rogério. Boa semana, só uma pergunta. Sobre a Leila da Crefisa ter interesse na SAF, é verdade ou só boato? Abraço, CH. Boato. Já foi desmentido. Vamos em frente. Bom dia, CH. Passando apenas para desejar a você e a sua equipe uma excelente semana. Edson Elias.
Em dobro para você, Edson, sempre muito carinhoso com a gente aqui, muito obrigado pela mensagem. R$1 milhão por Kelvin é muito pouco, já que o jovem da base do Sub-20 foi negociado por um valor da metade do valor do Kelvin, ou estou errado? Um abraço, parabéns pela programação. Depende do mercado, depende quanto o Guarani está negociando no caso do Kelvin. Eu acho também que vale mais, mas sabe aquela história da fruta madura no pé? Se demorou muito, ela fica passada e cai no chão, daí você perde. Perdeu o time, é complicado. Mas aí é uma decisão do Guarani. Como o grande dirigente Eberlin quer renovar contrato se sequer paga? Imagine contratar jogador com a fama que está no clube. A Ponte não tem time para jogar o primeiro jogo do Paulistão, Alexandre. Esse elenco da Ponte que subiu não segura um campeonato paulista. Eu também acho. Também acho que não segura não, precisa reforçar. Como o presidente vai fazer, eu não sei. Macaca renovará com a atual marca de uniforme? Se não, já sabe qual vem? Ótima semana, Valnei. A tendência é continuar, mas existem outras propostas. Bom dia, pessoal da Rádio Bandeirantes. Alguém acredita ou acreditava que o Santos cairia? Denner do Taquaral. Era a minha aposta, do jeito que estava jogando, né? Jogou lá em casa contra o Palmeiras, ganhou um jogo importantíssimo, mas não se salvou ainda, faltam 5 partidas. Sei lá, tomara que o Santos escape, essa é a minha torcida, mas eu não boto fé não. Acho que o time erra demais e um time mal montado. Eberlin disse em entrevista que já tem 3 reforços contratados. Tem alguma pista ou cogitação? Não, não tem. Pode ter certeza, tem um certo jogador do Santos que está desesperado. O treinador italiano da seleção, diferente dos anteriores, não deve aceitar pressão de empresários. Esse jogador se achava o dono da seleção. Sabia que nas convocações o nome dele era pedra cantada. Agora já começou a ver a Copa como algo distante. Se voltar a ser convocado, será apenas mais um, sem qualquer domínio sobre os demais e sobre o ambiente. Paulo Neves. Assina embaixo. Assina embaixo. Acabou essa coisa de jogar com o nome. Se o cara não tiver intensidade e não tiver pronto, ele não vai conseguir jogar hoje. Isso prova que a Ponte tem que montar um bom time e senão vai voltar para a Série C. Tandy Negrão. Tá bom, Tandy. Vamos secar a Alemanha hoje? Menos seleções fortes. Ajuda o ex, que vai ser difícil. Marcelo Pimentel. Eu ultimamente, Marcelo, eu tô tentando torcer só para a seleção brasileira. Porque já tá difícil, né? O nosso dia a dia aqui, a nossa seleção e o trabalho do Ancelotti. Jogou bem contra o Senegal, eu gostei também, né? Mas aí, meu amigo, a Alemanha, ficar torcendo para Alemanha, Itália, outras seleções não irem à Copa do Mundo. Eu não tenho essa paciência, mas respeito, com certeza respeito. E o Batata, gostei da matéria que o Eberlin é desempenho melhor dos últimos anos. Tá no portal Carlos Batista, existem controvérsias, né? São 4 anos, foram 2 bons e 2 ruins, não é? O time foi campeão da Série C com ele, foi campeão da Série A2 com ele, mas foi rebaixado no Paulista e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro e agora está numa situação financeira terrível. Então cada um tem uma opinião, cada um faz o seu balanço, tá bom, Batata? Um abraço para você. Mas para mim precisa melhorar muito. O que a Ponte passou e o que ela conseguiu é um ponto fora da curva. Não é normal acontecer o que aconteceu. O normal seria a Ponte não ter subido. Isso é normal. Mas os jogadores foram extremamente profissionais. Em Campinas, 11h46 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato.
Fala CH, Ponte Preta abre essa semana, uma semana muito importante para o clube, semana de eleições na Macaca, a chapa 77, encabeçada pelo atual presidente Marco Antônio Eberlin, será eleita por aclamação, foi a única chapa que conseguiu a inscrição para concorrer ao pleito eleitoral da Ponte Preta e no próximo dia 30 teremos as eleições dos cargos eletivos como presidente, vice-presidente, enfim. A expectativa é que o presidente Eberlin siga no cargo pelos próximos 4 anos e, é claro, já dando início aí ao projeto para 2026, já pensando no planejamento da próxima temporada, a Ponte Preta que disputa o Campeonato Paulista da Série A1 tem início previsto para o dia 11 de janeiro, lembrando que o campeonato será mais curto pela redução de datas determinada pela CBF. Na semana passada, a Federação Paulista divulgou o novo formato aí, inspirado na Champions League. Campeonato Paulista, como eu disse, início previsto no dia 11 de janeiro. A Macaca também já entra na terceira fase da Copa do Brasil, isso pelo título conquistado da Série C. E é claro, se conquistou o título da Série C, consequentemente conquistou acesso e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Ricardo Koyama, também o João Brigatti, vem trabalhando nos bastidores, tentando renovar contrato com jogadores considerados peças fundamentais para a comissão técnica do Marcelo Fernandes. Desde a semana passada, o João Brigatti vem conversando com o Pacheco, negociando essa renovação. Isso deve ser definido ainda essa semana, se o lateral direito fica ou não em Campinas para a próxima temporada. Ele que após o final da Série C despertou o interesse do Noroeste, time que ele já defendeu em 2019, e despertou também, indicado pelo Roger, o interesse do Londrina. As negociações com o Tubarão não avançaram, portanto, é bem provável que o Pacheco siga na Ponte Preta para 2026, CH. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo, afinal de contas o Pacheco é bom profissional. Eu acho que ele não é nenhuma enormidade, tecnicamente falando, mas é um jogador extremamente importante, né? Eu acho que ter ele no elenco, eu faria esforço para tê-lo. Sou eu. Agora, eu não apito nada, né? Então, só um palpite aqui. Já já o Tigrão, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Conheça a Desktop Empresas. Acesse desktop.com.br. E é verdade, gente. Eu tenho na minha empresa a Desktop Empresas é a mais rápida. Desktop Empresas mais rápida do mercado. Então é isso aí. Acesse desktop.com.br. Tem mais mensagens aqui. Rebaixamento, a Ponte já foi várias vezes, mas campeão nunca tinha ganho. Então parabéns ao presidente. Não, mas tá certo, depende do ponto de vista, entendeu, cara? Eu não tô dizendo que não foi legal. Não é? Não tô dizendo que não foi legal. É um trabalho de fôlego, entendeu? Difícil, complicado tocar futebol sem dinheiro, mas a vida tem que seguir. Chegando o Valdemir Gomes com o comentário da Ponte. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Essa semana da aclamação e o mais importante depois dela, falando de eleições, claro, é essa questão aí que envolve a eleição da diretoria executiva e, consequentemente, do presidente da diretoria executiva. Eu acho que não teremos nenhuma surpresa, né? Vai continuar com o presidente, o alto mandatário do clube, o Marco Antônio Eberlin, que começa aí a fazer todo esse planejamento no sentido de que a Ponte faça uma corrida contra o tempo. Estreia aí, a abertura, pelo menos, do Campeonato Paulista é dia 11 de janeiro. Pô, daqui a pouco é 11 de dezembro, são 30 dias, né? É muito pouco tempo. Tem essa questão financeira, tem essa questão aí dessa proibição, por enquanto, de contratar e de poder inscrever jogadores. Então, é uma missão árdua aí que a Ponte tem pela frente e a gente espera que corra tudo bem. E num campeonato que já era traiçoeiro, agora ele ficou perigosíssimo, porque com menos datas,
a possibilidade de reação depois de um revés, a possibilidade de reagir depois de um início ruim, ela fica muito menor. Então, existe sim essa preocupação e a gente espera que a Ponte, através da sua diretoria, do seu presidente, dê conta de contornar todos esses problemas com os quais a Ponte tem que se degladiar aí a partir já deste momento. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. De volta, Pedro Piscinato. Fala CH, na semana passada eu trouxe a informação aqui que o Guarani já tinha um acerto encaminhado com o goleiro Fernando Miguel, ele que atualmente está no Ceará, disputou 13 jogos nesta temporada de 2025. O Guarani trata como prioridade um reforço de peso para assumir a meta alviverde, já que durante toda essa temporada o Guarani sofreu com goleiros na posição. Trouxe o Andrei para a disputa da Série C, ele não foi bem. Depois trouxe o Dalberson também, que era para chegar e resolver os problemas. O Dalberson cometeu algumas falhas em 8 partidas, sofreu 9 gols. E a ideia da diretoria bugrina é liberar esses 2 atletas para 2026. O Andrei já tem um provável destino certo. O Oeste, que vai disputar o Campeonato Paulista da Série A2 do ano que vem, já demonstrou interesse na contratação do goleiro, já está em negociação com o Guarani e é bem provável que seja o destino do goleiro Andrei. O Andrei tem contrato com o Guarani até novembro de 2026 e esse contrato de empréstimo com o Oeste seria até o final do campeonato estadual, esse primeiro semestre aí do ano que vem. De olho no meio de campo, o Guarani também demonstrou interesse na contratação do Igor Henrique. Ele que é um volante, já defendeu as cores do Guarani em outra oportunidade, atualmente está no Vila Nova de Goiás. O Igor Henrique tem 33 anos, nesta temporada fez 40 jogos com a camisa do Vila, fez 26 jogos nesta Série B com a camisa do time goiano, é um jogador muito regular, é bem verdade, na passagem que ele teve aqui pelo Brinco de Ouro, sofreu com muitas lesões, mas é um jogador que se encaixa perfeitamente no perfil de atletas buscado pela essa diretoria, é claro, já de olho na próxima temporada, onde o Guarani vai disputar o Campeonato Paulista e a Série C, e também talvez dispute a Copa do Brasil, CH. Valeu, Pedrinho, valeu. Tigrão, é até maçante nesse período, né, antes de campeonato, final de ano, você ficar falando todos os dias praticamente a mesma coisa, mas é o que temos para o momento. Isso, é o que temos. O assunto Kelvin continua rendendo, né, CH? 1 milhão é bom ou não? É bom ou não e tal, e vem aí, mas o Guarani tem um fato importante agora aí, que é a eleição, né? Sim. O Guarani tem, e o Guarani tem disputa. Não dá pra gente apostar aqui em A ou B, verdade, mas vai ter eleição, a chapa do conselho tem 2 chapas inscritas, já segundo o que consta aí. Sim. Então, isso é muito importante, a questão da SAF também. Vai sair esse ano ainda, o conselho se reúne para apreciar o tema esse ano. Nós até falávamos com o presidente do conselho na última semana, aí na quinta-feira, né, na sexta. E parece que não há tempo hábil para isso, mas o Guarani coloca como prioridade total. E aí você que é muito antenado, estourou uma bolha aí, né? Um balão de ensaio de que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, teria pedido informações mais detalhadas sobre a SAF do Guarani. E aí Olivério Júnior, que você conhece muito bem, que é o assessor de imprensa dela, veio a público e disse que é grupo, que não tem nada, que ela não pediu informação nenhuma e que essa possibilidade não existe. De qualquer forma, é um tema que circulou forte aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp de bugrinos, aí de sexta-feira para cá. Mas já veio a assessoria de imprensa de pronto para desmentir. E quando vem muito rápido para desmentir, eu fico meio desconfiado. De qualquer forma, você já imaginou que disputa cabeça a cabeça o comendador e a Leila? Hã? Vai vendo. Seria muito legal, mas
pelo menos por enquanto, é improvável. Improvável. 11h56 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro ontem. Jogo adiantado, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0, sobe na classificação. O jogo foi antecipado em função da participação do Galo na final da Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro da Série B pegando fogo, 37ª rodada, o Coritiba conquistou o acesso. Empatou 0-0 contra o Atlético em casa. Quem também está próximo no acesso é o Atlético Paranense, que ontem virou o jogo para cima na Ferroviária 2-1. Criciúma venceu o Botafogo 2-0. Goiás venceu o Novo Horizontino por 1-0. América Mineiro e Cuiabá empataram por 1-1. O CRB venceu o Vila Nova 2-0. O Avaí fez 3-1 no Remo. Atlético Goianiense e Operário 0-0. Volta Redonda e Chapecoense 1-1. Coritiba já conquistou acesso 65. Brigam por 3 vagas. Atlético Paranense 62. Criciúma 61. Goiás 61. Chapecoense 59. Remo 59. Novo Horizontino, CRB, Avaí, Atlético Goianiense, Cuiabá, América Mineiro, Vila Nova e Operário estão garantidos na Série B. Rebaixados, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Atlético 41, Botafogo 41, Ferroviária 40. Um destes 3 times serão rebaixados. A última rodada acontece no domingo, 4h30. Atlético e Paysandu, Remo e Goiás, Cuiabá e Criciúma, Atlético Paranense e América Mineiro, Amazonas e Coritiba, Botafogo e Avaí, Chapecoense e Atlético Goianiense, Novo Horizontino e CRB, Operário e Ferroviária. Para fechar, vale lembrar que amanhã o Brasil volta a campo para mais um amistoso contra a Tunísia. Vai ser em Lille, na França, 4h30 da tarde, no horário de Brasília. No sábado, na Inglaterra, o Brasil venceu a seleção de Senegal pelo placar de 2-0. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo dia e voltaremos em uma outra oportunidade, claro, falando em esportes para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata pode contar.
Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos.